E aqui eu quero mais uma vez reforçar. Não é tão importante para nós que esta história do Gênesis 3 seja uma realidade histórica ou não, porque ela é uma realidade que acontece na minha e na sua vida. Eu e você precisamos fazer uma escolha. Estamos aqui nessa vida para fazer uma escolha. Irmãos queridos, quero saudar mais uma vez cada um de vocês. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração. Hoje o tema desse nosso grupo de estudos é este tema aqui, ó. Quem somos nós? Olha só, o primeiro tema hoje, né, que nós vamos trabalhar, o primeiro conteúdo, e nós vamos começar pelo começo. As Sagradas Escrituras, elas começam falando a respeito da criação. Começam falando a respeito de quem somos nós. O Catecismo da Igreja Católica, como nós vamos ver, também o primeiro capítulo da primeira sessão já começa falando sobre quem é o ser humano. Então hoje nós vamos começar nos perguntando quem nós somos. Na nossa fé, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que a Igreja nos ensina, segundo aquilo que Deus nos revela, quem somos nós? E aí eu trago esse versículo de Gênesis, né? Gênesis 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então aí a gente já começa a ver que assim, só por esse versículo a gente já vê. Nós fomos criados por Deus. E nós somos imagem e semelhança desse Deus que nos criou. Irmãos, isso é para nós um artigo de fé. Eu já sei disso, você já sabe disso, todos nós aqui somos católicos. Quem é católico aí dá um joinha, né? Você é católico? Dá um joinha para mim aí. Todos nós somos católicos. Então todos nós sabemos que nós somos sim criados por Deus, filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E justamente para a gente começar essa primeira exposição, eu já quero trazer algo muito importante para nós aqui, que precisa ficar muito claro para todas as noites que nós vamos ter aqui no nosso grupo de estudos, tá bom? Que é isso daqui. É um parênteses antes da gente entrar para valer no tema. E isso vale para todas as noites aqui do nosso grupo. A nossa postura neste grupo de estudos não é averiguar a fé, pondo à prova do nosso intelecto. A nossa postura é aquela de amor, daquele que conheceu a verdade e quer contemplá-la cheio de encanto. Então, irmãos, nós não estamos aqui para a gente pegar a nossa fé e colocá-la no microscópio, para a gente dar uma de cientista. A gente não está aqui para querer colocar à prova a nossa fé. Sabe por quê? Porque nós aceitamos essa fé. Eu e você cremos porque nós confiamos em Deus. Não é preciso que a gente entenda tudo para acreditar. Porque, irmão e irmã, se alguém anuncia o Evangelho para mim e eu digo assim, eu só vou acreditar no Evangelho se eu entender perfeitamente o Evangelho e compreender tudo. Então, Deus não é mais o meu Senhor. O meu Deus é o meu cérebro. Se eu disser que eu só vou acreditar no Evangelho, na fé, só vou ter fé em Jesus se provar cientificamente o Evangelho, os milagres de Jesus, então, irmão, irmã, o meu Deus não é mais o Deus Pai, Criador do céu e da terra. O meu Deus virou a ciência. Então, não, a nossa fé é uma fé que nós acolhemos, nós aceitamos. Então, eu e você, nós já aceitamos a fé. Nós já aceitamos todos os temas que nós vamos trabalhar aqui, nós já aceitamos a fé, nós já cremos, nós já dissemos o nosso sim. Toda a Santa Missa a gente já reza lá na profissão de fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Nós já cremos. Mas uma vez que eu e você cremos, que nós temos fé, então agora nós queremos contemplar essa verdade cheio de encanto. Cheio de, sabe, de um coração apaixonado por Jesus, que quer saber tudo a respeito de Jesus, que quer conhecer mais Jesus, que quer mergulhar mais no conhecimento de Jesus, que quer estar com Jesus. Eu me lembro aqui da figura de São Tomé. Quando a gente fala de São Tomé, a gente sempre pensa naquele apóstolo que pecou por falta de fé, né? Ah, não, eu não acredito, só acredito vendo, não é? É assim que a gente pensa sobre São Tomé. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu simpatizo muito com São Tomé. Eu gosto muito de São Tomé. Sabe por quê? Porque ele não teve vergonha de falar assim, eu quero ver Jesus. É claro que ele fraquejou na fé, sim, mas ele se redimiu. Porque quando ele viu Jesus, ele fez a profissão de fé mais linda. Meu Senhor e meu Deus. E o pecado de São Tomé não foi querer ver Jesus.
Porque eu quero ver Jesus também. Você quer ver Jesus também. A gente está aqui porque a gente quer ver Jesus. A gente disse sim, a gente é católico, a gente disse sim à fé. E nós dissemos sim também para esse trabalho de grupo de estudos para se aprofundar. Então eu e você, irmãos, que estamos aqui, nós já dissemos o nosso sim. Mas agora a gente quer mergulhar nessa verdade. A gente quer mergulhar em Jesus, a gente quer se aprofundar. Por quê? Porque a gente está cheio de encanto, cheio de amor. Como aquele rapaz apaixonado que quer saber tudo a respeito da moça pela qual ele está apaixonado. Ele quer saber que cor que ela gosta, qual é a sua cor preferida, qual que é o tipo de filme, qual que é o tipo de música. Quer saber tudo. Então assim nós queremos saber tudo de Jesus. Nós queremos conhecer mais Jesus. Nós queremos nos aprofundar. É claro que nós não vamos chegar à plenitude de todo conhecimento nessa vida, só no céu. Mas enquanto no que nós pudermos nos aprofundar, no que nós pudermos conhecer Jesus, nós queremos conhecer Jesus. Então é com esse coração que a gente está aqui, tá bom? É com o coração de querer se aprofundar naquela fé que nós já aceitamos. Eu já disse sim, eu já aceitei a fé, mas agora eu quero mergulhar nessa fé. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então a gente vai entrar então aqui no nosso tema. E no primeiro capítulo da primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica, o título já é o seguinte: o homem é capaz de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem, o ser humano, é dotado de uma capacidade de conhecer a Deus, de alcançar a Deus, de saber que existe um Deus. O ser humano é capaz, mesmo aquele ser humano, aquela pessoa que não recebeu o anúncio do Evangelho, ela pode olhar para dentro de si e perceber que existe dentro dela uma alma imortal, que existe uma consciência, que tem que existir um Deus que me criou, que deve existir uma transcendência, uma realidade espiritual. O ser humano ele é capaz de reconhecer e de descobrir que existe um Deus. Tá? Então o Catecismo da Igreja Católica já começa nos dizendo isso. E no primeiro parágrafo do primeiro capítulo da primeira sessão, nós encontramos o seguinte: o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade, que procura sem descanso. Então, logo no primeiro parágrafo do Catecismo, nós já encontramos muito a respeito de quem nós somos. Olha só, vamos lá, alguns pontos que a gente pode citar aqui só lendo esse parágrafo. O ser humano tem sede de Deus. Eu e você temos sede de Deus. Temos desejo por Deus. Isso é natural. Todo ser humano deseja conhecer a Deus. Mesmo que ele não admita. Mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele não perceba. Todo ser humano deseja conhecer a Deus. É um sentimento inscrito no coração do homem. Porque nós somos criados por Deus e para Deus. A nossa origem é Deus. O nosso destino é Deus. Nós somos criados por Deus e fomos criados para Deus. E nós procuramos a verdade e a felicidade incansavelmente. Eu sou pregador, em alguns momentos, quando eu estou pregando, às vezes no começo, ali na motivação da pregação, muitas vezes eu digo o seguinte: olha, irmão, irmã, às vezes você está numa assembleia grande, às vezes você vai para um lugar onde você não conhece as pessoas, No nosso grupo de oração a gente conhece a maioria das pessoas que estão ali, Mas às vezes você vai num outro grupo, você vai numa outra cidade, num outro lugar, e às vezes eu digo para as pessoas: olha, eu não conheço todos vocês, eu não sei o nome de vocês, eu não conheço a história de todos vocês, e aí eu digo assim: mas eu posso dizer com toda a certeza do meu coração, sem medo de errar, cada um de vocês busca a felicidade. Irmão, irmã, cada um de vocês é uma pessoa que busca incansavelmente a felicidade e a verdade. Isso eu tenho certeza absoluta. Não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Então, partindo daí, a gente já tem muita informação, a gente já tem muito o que dizer a respeito do ser humano. Tem sede de Deus, é criado por Deus e para Deus, e procura incansavelmente a verdade e a felicidade. E aí, irmãos, quero falar um pouquinho com vocês aqui. O Catecismo também nos fala sobre a liberdade do ser humano e sobre o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Fiquem tranquilos que a gente está passando esses pontos aqui, depois nós vamos pegar a palavra e na palavra nós vamos meditar tudo isso aqui que a gente está já nesse começo já meditando, tá? Então vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1730,
Cita um documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, número 17. E olha só o que esse documento diz para nós. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegue à plena e feliz perfeição. Deus deixou o homem entregue à sua própria decisão. Então o homem, ele decide. E por si mesmo, o ser humano, o homem, a mulher é capaz de buscar o Criador. E quando adere a esse Criador livremente, ele chega a uma plena e feliz perfeição. Porque esse é o objetivo da nossa existência. Chegar, alcançar, amar a Deus. E olha aqui, o Catecismo também cita essa frase de Santo Irineu de Leão. O homem é racional e, por isso, semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. Irmão, irmã, eu e você somos livres. Eu e você somos plenamente livres e senhores dos nossos atos. E somos livres por quê? Por que nós somos livres? Nós somos livres para amar a Deus. E a gente vai entender um pouquinho isso lendo, tá? E você não precisa pegar na sua palavra, se você quiser você pode pegar, mas está aqui no slide já, tá bom? Para a gente ter todo o conforto aqui. A gente vai meditar tudo isso que a gente viu até agora. Quem somos nós? Nós vamos meditar acerca de quem somos nós, olhando o relato de Gênesis 3, o relato da queda original, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 8 e um trecho do versículo 10. E depois nós vamos voltar trecho por trecho, meditando a respeito de quem nós somos, como isto aqui, que está descrito em Gênesis 3, fala sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, tá bom? Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Versículo 7. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. E olha aqui esse trecho do versículo 10, Adão dizendo a Deus: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo. Isso é importante. Nós vamos agora, irmãos, meditar cada trecho, né? Esses trechos aqui vão dividir em 3 e vamos meditar um pouquinho. Deus nos criou para o amor, mas o amor exige decisão, e a decisão pressupõe a liberdade, tá bom? Então nós vamos ler de novo do versículo 1 ao 3 e vamos pensar nessa realidade da liberdade. O que acontece, irmãos? Acontece o seguinte: você pode se perguntar, né? Por que Deus colocou no meio do jardim esta árvore com este fruto, né? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus criou a mim e a você para o amor. Deus nos criou para amar. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para que nós o amássemos. Então, para amar, é necessário ser livre, porque o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Uma decisão é um corte, é uma cisão. Eu preciso escolher aquele que eu amo, em detrimento de mim mesmo. Isto é o amor. Então Deus nos criou para o amor. Agora, para que nós amássemos, para que nós possamos amar, nós precisamos decidir. E para decidir, nós precisamos ser livres. A liberdade, ela existe em nós para que nós possamos amar. Então veja, era necessário sim que houvesse uma árvore no meio do jardim, da qual Adão
e Eva não deveriam comer. Era necessário que houvesse uma lei, era necessário que houvesse uma condição. Não pode haver amor sem uma condição, não pode haver felicidade sem uma condição, porque é necessário, sim, irmãos, para amar, fazer uma decisão, tomar uma decisão. E aí, irmãos, eu quero trazer algo para vocês aqui. Eu vou até olhar para vocês aqui, né? Porque isso às vezes é um pouco polêmico. Eu já vi gente brigando em encontro por causa disso que eu vou falar agora, tá? Mas, irmãos, a gente precisa ter maturidade, tá? Adão e Eva são pessoas concretas e reais na história? Pergunto eu. Não necessariamente, irmãos, tá? Adão significa homem. Eva significa mãe dos viventes. Adão e Eva não são necessariamente duas pessoas que existiram concretamente na história, mas Adão e Eva, a história de Adão e Eva é a história do gênero humano. Existiu um primeiro homem, existiu uma primeira mulher, e este primeiro homem e esta primeira mulher desobedeceram a Deus, e por isso nós trazemos a marca do pecado original. Mas não necessariamente precisa ser Adão, Eva, e não necessariamente precisa ter acontecido esta história que nós lemos de forma literal na história. Entenda isso. Isto não é importante. Ser um fato histórico real e concreto não é o mais importante. O importante é que Adão é o homem, Eva é a mulher. Adão e Eva são a humanidade. O importante é nós percebermos que eu passo por isso daqui, que você passa por isso aqui, que eu e você temos um mundo, um universo de bens maravilhosos que Deus criou para a nossa felicidade, para o nosso bem. E que existe sim um mandamento, existe sim uma ordem nas coisas, que Deus nos pede para que nós obedeçamos essa ordem, que nós sejamos fiéis a Ele, e que eu e você podemos escolher se nós vamos seguir esta ordem que Deus colocou nas coisas, ou se nós vamos querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Isto é importante, tá, irmãos? Então depois, se você ficar com alguma dúvida ainda com relação a isso, a gente conversa mais sobre isso, mas é importante você entender que ser um fato histórico ou não, não é importante. O importante é que isso aqui é a realidade do ser humano, é a minha realidade, isso acontece no meu interior, isso acontece no seu interior, né? Vamos continuar meditando então. Aí, irmãos, do versículo 4 a 6, o ser humano está sempre procurando o bem e a felicidade. Quando peca, o faz por acreditar nas ilusões de que se pode ser feliz sem Deus. Vamos ler de novo lá do versículo 4 até o versículo 6. Né? Então como é que a serpente responde? Oh não, vós não morrereis. Deus sabe que o dia que comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo que o fruto era bom para comer, agradável ao aspecto e muito apropriado, tomou, comeu e deu ao seu marido. O que acontece, irmão? Eu e você passamos por isso. Eu e você temos um universo de coisas maravilhosas e de bens maravilhosos que Deus colocou à nossa disposição para a nossa felicidade. Eu tenho isso, você tem isso. Mais uma vozinha vem no nosso ouvido, seja a voz do demônio, seja a voz do mundo com suas ilusões, seja a voz da nossa própria concupiscência, e diz assim para nós: olha, você pode ser feliz de outro jeito. Você pode ser feliz do jeito que você quiser. Você pode buscar a sua própria alegria, a sua própria felicidade sem Deus. E nós podemos sempre decidir. E aqui, irmãos, o homem, vamos voltar lá, né? O homem, o ser humano, está sempre procurando a felicidade e o bem. E quando peca, faz isso por acreditar nas ilusões de que se pode ser feliz sem Deus. Irmão, irmã, na ressaca, na quarta-feira de cinzas, aquela pessoa foi no carnaval e ela bagunçou no carnaval e ela cometeu todos os pecados no carnaval, de todos os tipos, né? Eu pergunto para você, na quarta-feira de cinzas de manhã, aquela ressaca, a cabeça explodindo, essa pessoa é feliz, sim ou não? Não. Ninguém é feliz na ressaca da quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque na ressaca da quarta-feira de cinzas, a pessoa percebe que buscou a felicidade no lugar errado. E isso acontece comigo, isso acontece com você.
Talvez não na ressaca da quarta-feira de cinzas, mas cada vez que eu peco, irmão, cada vez que você peca, olha para dentro de você se isso não acontece. Nós ouvimos uma vozinha que diz, vem ser feliz, vem ser feliz, vem ser feliz, e a gente vai acreditando que vai ser feliz e peca. E na hora que a gente peca, a gente percebe, que besteira, que bobagem que eu fiz. Todos nós passamos por isso já. Nós podemos ver isso na nossa própria vida, que isso acontece, né? Do versículo 7 ao 10 a gente vai meditar mais um pouquinho nesse ponto aqui. O pecado, ele é irracional e leva à irracionalidade. A partir do pecado, o ser humano passa a ter medo de Deus, a fugir e se esconder do sumo bem. Vamos ler de novo aqui do versículo 7 ao versículo 10. Então os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Olha Adão falando para Deus. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo. Olha a irracionalidade do pecado. Aqui eu vou sair um pouquinho do tema, porque o tema não é pecado, tá? Mas olha o que o pecado faz com o ser humano, que é o tema dessa noite, né? Ele é irracional. A partir do pecado, o ser humano se esconde de Deus. O ser humano tem medo de Deus. O homem e a mulher têm pavor do bem, pavor da felicidade. Que mal Deus já havia feito a Adão ou a Eva para que Adão e Eva tivessem medo de Deus. Olha, pergunta isso. Que racionalidade tinha em Adão se esconder de Deus? Em Eva ter medo de Deus? O pecado nos leva a ter pavor do bem, pavor da felicidade, pavor da luz. Gente, a gente ouviu falar que pessoas têm medo do escuro, é algo comum, mas alguém tem medo da luz? Pois o pecado faz a gente ter medo da luz. O pecado ele é irracional. O pecado é um salto no nada. É um salto na inexistência. Deus ele é a razão de tudo. Deus é a realidade. Deus, vai dizer São Paulo, nele nós somos e nos movemos. Nós nos movemos em Deus, a realidade é Deus, Deus sustenta a realidade, pois eu e você, quando nós pecamos, o que nós fazemos é dar um salto no irreal, no irracional, na irrealidade, na inexistência. Nós damos um salto no nada, nós saltamos contra Deus, nós vamos pro não ser, nós vamos pro não Deus. O pecado ele é irracional, tá? Então, irmãos, meditando a respeito disso, né? Eu quero aqui colocar essa reflexão para nós. Hoje a gente vai refletir um pouquinho, olhar para dentro de nós para refletir. Irmão, irmã, esta vida que nós vivemos é o palco onde nós fazemos a nossa escolha definitiva, tá? O que acontece, irmãos? E aqui eu quero mais uma vez reforçar. Não é tão importante para nós que esta história do Gênesis 3 seja uma realidade histórica ou não, porque ela é uma realidade que acontece na minha e na sua vida. Eu e você precisamos fazer uma escolha. Estamos aqui nessa vida para fazer uma escolha. Esta vida é o palco que Deus criou e nos colocou para que nós possamos realizar a nossa escolha. Na eternidade, irmãos, Deus sendo Ele todo o bem, Ele sendo toda a graça, Deus sendo a própria felicidade em si mesmo, Deus sendo todo o bem em si mesmo, Deus pensou assim: eu quero criar o homem para entregar-me a Ele, para que Ele possa me amar, para que o ser humano possa viver a minha vida. Deus criou você, e agora eu vou falar pessoalmente. Deus criou você, irmão, irmã, para dar a você a graça e a oportunidade de você viver a vida de um Deus, de você viver a felicidade de um Deus, de você viver a bem-aventurança de uma vida eterna, uma vida divina, uma vida plenamente feliz para sempre. Foi isso que Deus quis. E aí Deus criou você para isso. Só que para que você ame a Deus, é necessário que você tenha liberdade, que você decida livremente por Deus. Então, para que você responda a Deus, Ele te deu essa vida.
Então, Deus fez uma pergunta que ecoa da eternidade para você, irmão e irmã que eu estou olhando aqui na tela agora. Irmão e irmã que está nesse grupo de estudos. Deus perguntou para você, você quer viver eternamente na minha presença, gozando da minha vida, da minha felicidade, da minha bem-aventurança eternamente? Você quer isso, sim ou não? E aí, a tua vida, meu irmão e minha irmã, a minha vida é a minha escolha. É a minha escolha. E Deus espera que eu diga sim. E Deus espera que você diga sim para essa proposta que Ele te faz. E eu posso e eu quero ter a liberdade de falar isso para nós aqui. Tá? Irmão e irmã, o dia que eu estiver sendo velado, o dia que o meu corpo estiver em um caixão, em uma sala, e os meus parentes estiverem velando a mim, isso é forte, mas é para nós. Aqui a gente precisa pegar pesado mesmo. O dia que eu estiver sendo velado, o meu corpo ali no centro daquela sala, dentro daquela caixa, é apenas um sinal de uma escolha que foi feita. De uma escolha que você também tem que fazer. O dia que você, meu irmão e minha irmã, o dia que chegar o dia da tua morte, o dia que você estiver sendo velado, a tua escolha está feita, está selada. Não dá mais para mudar a tua escolha. A tua vida terá sido um sim a Deus, ou a tua vida terá sido um não a Deus. E isso é tudo. Isso é tudo. Esta vida toda, ela pode durar 20 anos, pode durar 50, pode durar 80, pode durar 100 anos. Pode ser uma vida simples e pobre, ou pode ser a vida de um milionário, pode ser uma vida de uma pessoa famosa, ou de uma pessoa desconhecida, pode ser a vida de um grande inventor. Irmão, não importa. Nada disso importa. A única coisa que importa é que no dia que eu me apresentar diante de Deus, eu terei dito sim ou eu terei dito não. Veja bem isso, irmãos. Lá no céu não tem liberdade. Sabia disso? Isso parece impressionante, né? Mas no céu não tem liberdade. No inferno não tem liberdade. Porque lá no céu, ninguém mais muda de ideia. No céu, ninguém pode dizer assim, eu não quero mais ficar no céu, eu quero ir lá para o inferno agora. No inferno, ninguém pode dizer, olha, eu não quero mais o inferno, eu quero ir para o céu agora. Por quê? Porque a escolha, ela é feita nesta vida. Nós podemos escolher. O momento em que eu morrer, a minha escolha finalizou, fechou, acabou, não tem mais como mudar. Porque este tempo da minha vida é o tempo da minha escolha. E, por mais que eu viva 120 anos nessa terra, não importa o quanto dinheiro eu ganhei, não importa o quanto eu cuidei da minha saúde, fui uma pessoa super saudável, não importa o quanto eu fui famoso, não importa o quanto eu fiz de coisas incríveis e notórias na história da humanidade, ou quanto eu fui conhecido e aplaudido, não importa nada disso, porque quando eu falecer, a minha vida será um sim, ou minha vida será um não, e aí eu vou viver eternamente a consequência da minha escolha, porque é isto que é essa vida, irmãos. E eu e você, que somos católicos, eu e você que dissemos sim para esse projeto aqui de se aprofundar, eu e você temos que ter muito claro isso, que esta vida não é mais do que uma escolha, uma resposta a Deus. E aqui, irmãos, eu trago algumas passagens, né? Se você quiser anotar e depois meditar durante a semana, né? Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Irmão, irmã, eu e você evangelizadores, né? Eu e você que tivemos uma experiência de oração, que conhecemos a Jesus, que passamos a rezar, passamos a buscar a Deus. Às vezes, lá no começo, quando nós ouvimos as primeiras pregações, talvez antes de receber, né, a graça do batismo no Espírito Santo, talvez a gente tenha pensado assim, nossa, mas Jesus é exagerado, né? Jesus, ele pega pesado, ele exagera. Ou talvez até alguém tenha dito para você assim, não, mas olha, às vezes você lê a Bíblia e tem algumas coisas assim que é uma interpretação, você tem que tomar cuidado porque não é bem assim, né? Mas, irmão, deixa eu dizer para você, tem algumas coisas que Jesus fala que é exatamente o que ele está falando mesmo.
E essa é uma delas. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso mesmo. Não tem nenhum sentido figurado, não tem nenhuma interpretação cabulosa. Não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto é resto, irmãos. São Paulo vai falar para nós, tenho como esterco tudo, todas as honras, todas as glórias, tudo é esterco, se comparado à glória futura que nos será manifestada em Cristo Jesus. E a gente precisa viver com essa radicalidade. A gente muitas vezes acha isso exagero porque a gente está muito, vamos dizer assim, muito encalacrado da realidade, dos pensamentos, da mentalidade secular, da mentalidade do mundo. Nós precisamos ser mais de Deus, confiar em Deus, buscar a Deus acima de tudo, ter o reino de Deus em primeiro lugar mesmo, buscar isso de verdade, buscar isso. Eu sei que eu ainda não vivo essa realidade talvez, mas eu quero viver e quero buscar isso. Nós precisamos buscar isso juntos. Olha o que Santa Teresa d'Ávila fala para nós, né? A vida é apenas uma noite ruim em uma péssima hospedaria. A vida é apenas uma noite, né, mal dormida num hotel bem chechelento, né? É só isso que a vida é. Nós aqui somos peregrinos. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras, isso é muito claro na liturgia da igreja. As nossas procissões, quando a gente faz procissão, lá na Sexta-feira Santa a gente faz procissão. Por que a gente faz procissão, irmãos? Para lembrar que nós somos peregrinos. O povo no deserto, 40 anos, para nos lembrar que nós somos peregrinos. A nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem. Esta vida é apenas um momento brevíssimo de escolha, onde nós estamos vagando aqui para chegar ao nosso destino final e eterno. O que é 80 anos, 100 anos? Né? Tem uma irmã, né, religiosa lá na França que tem 116, se eu não me engano, né? Ela se curou do Covid há pouco tempo. 116 anos. Mas isso não é nada comparado à eternidade. E nós precisamos acreditar nisso. Ter fé, acreditar nisso. Porque se nós realmente acreditarmos nisso para valer, irmão, irmã, nós não vamos trocar o reino dos céus por dinheiro, nós não vamos trocar o reino dos céus para ter uma boa saúde, nós não vamos trocar o reino dos céus para ter assim, tá de bem com todo mundo, sabe, para ter paz e conforto. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E irmãos, para a gente já começar a olhar para nós, né? Lá no começo nós perguntamos quem somos. Agora eu quero que cada um de nós aqui, cada um de vocês, pergunte para si mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? Olha para dentro de você. Porque, irmão, irmã, isso tudo que nós estamos meditando hoje, você precisa ser capaz de olhar para dentro de você e perceber que tudo isso é verdade. Você precisa ser capaz de olhar e falar assim: olha, realmente, eu não vou acreditar nisso porque o Fernando está falando, ou porque está escrito em algum documento, ou porque está escrito no catecismo, ou porque está escrito... Eu acredito nisso agora porque eu olho para dentro de mim e eu enxergo que realmente é verdade. Porque, irmão, eu pergunto para você, pergunte para si mesmo: eu tenho sede de Deus? Existe uma sede aí dentro de você? Uma sede eterna, uma sede infinita, uma sede que parece que nada satisfaz, que às vezes você acha que você vai comprar alguma coisa e você vai ficar satisfeito, mas aí você vai lá e compra e vê que aquilo não te satisfez. Ou que você pensa que você vai chegar e ter uma promoção no trabalho e aí você vai ser feliz, mas aí você consegue a promoção e você percebe que você ainda está insatisfeito. Tem ou não tem uma sede de Deus dentro de você? Olha para dentro de você. Existe dentro de mim uma busca incansável pela felicidade? Tem ou não tem, irmão? Olha para dentro de você e se pergunte. Isso é uma pergunta para você fazer para você mesmo. Tem dentro de mim uma busca incansável pela felicidade? Porque é isso que eu sinto dentro de mim, é isso que Deus revela para nós através da revelação, através da sua Santa Igreja, através de Jesus, através do catecismo, através da palavra, e eu vejo que isso é verdade. Existe uma busca incansável pela felicidade dentro de cada um de nós, mas você precisa olhar para dentro de você e enxergar que existe isso. Ter esse autoconhecimento. Pergunta para você mesmo, irmão, irmã: quando eu pequei, não é certo que eu estava buscando saciar esta sede de felicidade?
Lembra aí dos momentos em que você pecou e que você achou que aquele pecado ia fazer você ficar bem, que você ia ficar feliz, que você ia ficar contente, que aquele pecado ia te saciar. E quando você pecou, você ficou, então é pior. Porque aí você percebeu que você se afastou de Deus, teve o efeito contrário. Aí você percebe que foi uma ilusão, que foi uma bobagem, que você deu ouvidos a uma ilusão que falou no seu coração, que falou no ouvido da sua alma. Quando eu pequei, não é certo que eu estava buscando saciar esta sede de felicidade? E aí, irmãos, por fim, como eu estou administrando o dom da minha vida? Eu estou, de fato, ouvindo a palavra de Jesus que me convida a buscar primeiro o reino de Deus? Irmão, irmã, nós aqui, de fato, nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem sido o centro da minha vida. A busca do reino de Deus tem pautado as minhas decisões. A busca do reino de Deus tem pautado as minhas decisões na minha casa. A busca do reino de Deus tem pautado as minhas decisões no meu trabalho. A busca do reino de Deus tem pautado as minhas decisões nas minhas relações com as pessoas. A busca do reino de Deus tem pautado as minhas decisões na minha vida no grupo de oração. Eu tenho feito por amor a Deus e para buscar o reino de Deus, ou eu tenho feito para me satisfazer nos meus apetites, nos meus desejos, nas minhas ilusões? Irmão, irmã, eu e você precisamos ter assim muita sinceridade interior, nos perguntar isso com muita sinceridade. A fé, de fato, é uma realidade central na minha vida? Irmão, irmã, precisamos buscar isso. Se eu e você somos evangelizadores, se eu e você levamos a palavra de Jesus às pessoas, se eu e você buscamos trazer as pessoas para Jesus, eu e você precisamos buscar com sinceridade que a fé seja a realidade central da nossa vida. Porque aí nada nos abalará. Porque aí Romanos 8:28 vai acontecer na nossa vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, irmã, esta é a nossa meditação de hoje. Esta é a primeira meditação. Eu convido você a, durante essa semana, você meditar sobre isso. Tá bom? Sabe, irmãos, pergunte-se estas coisas. Faça a si mesmo estas perguntas. Busque conhecer-se a si mesmo.